Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa última aula do curso da Gênese. Esse curso que iniciou com o nosso amigo Guaraci, que veio a desencarnar, e o nosso amigo Marco, que deu a continuidade, assim, é muita emoção, né? A gente poder ter esses dois amigos tão queridos nesse curso tão especial para a gente. Hoje, então, a gente termina o curso da Gênese e dia 2 de fevereiro, Marco vai falar depois no final, a gente começa o Livro dos Médiuns com o Marco também. Marco, bem-vindo e desde já, muito obrigada pela oportunidade que você deu para a gente da Gênese. Atma Namastê, eu aqui agradeço e digo a vocês que, por muitas vezes, nas minhas aulas, eu sinto a presença do irmão Guaraci. Poxa, nossa, que emoção. Falo isso emocionado. Vamos lá, então, começar a nossa apresentação. Vamos lá. Todos vendo meu material? Está apresentando sim, Marco, está apresentando. Obrigado também isso que eu falo para vocês. Obrigada. Eu senti a presença do irmão. É verdade, viu? Não, não foi uma, duas vezes, não, foram várias vezes que eu estive aqui com vocês. Eu sinto a presença dele como se tivesse não só apreciando, mas também nos ajudando aqui a dar continuidade ao trabalho que ele iniciou de forma brilhante. Tá certo? Obrigado. Vamos, então, começar a nossa última aula do curso da Gênese, falando dos sinais dos tempos, sobre a nova geração, itens 1 a 35 do último capítulo da Gênese, que é o capítulo 18, ok? Vamos lá, então. Então, essa aula vai encerrar o nosso curso, né? Como a gente já falou para vocês, e automaticamente encerra o livro, né? São chegados os tempos, porém a natureza não dá saltos. Tudo tem transição. É lento e está de acordo com as leis do progresso, acelerada ou retardada, de acordo com os pensamentos, palavras, atitudes, emoções daqueles que habitam o referido mundo, como a gente já falou em aulas passadas, né? Então, os tempos estão chegando, nós estamos vivendo exatamente esse período de transição. Vamos ver lá no item 1 desse capítulo, Sinais dos Tempos, o que Kardec nos traz. Os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Então, aquela história, né? Nós sabemos da evolução planetária, né? Do período que, desde que o orbe terrestre foi criado, ele era um planeta primitivo, se tornou um planeta de expiações e provas, e estamos, né, a partir de 2057, adentrando no mundo de regeneração. O planeta é o mesmo, tá? O que vai alterar é exatamente o padrão vibracional, onde o intervalo vibracional deste orbe vai ter que ser acrescido, ou seja, aumentado. E espíritos que estão dentro desse patamar é que vão herdar o planeta Terra. Ok? Vamos ver, então, o que diz o item 2. O nosso globo, como esse capítulo, ele é muito lúcido. A gente não precisa nem explicar muita coisa, porque só o fato de ler o que está escrito, você já entende. Kardec é brilhante no seu conceito cognitivo, de deixar muito claro para nós o que está por vir. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Não é só encarnado, é desencarnado também. Essa transformação dos elementos é uma outra forma de entender isso, de uma forma científica, é que o aumento dos 118 elementos da tabela periódica deve aumentar bastante quando entrarmos no mundo de regeneração, ok? Ambos esses progressos
se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com os habitantes. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo em que o melhoramento do globo se opera sobre... O que significa isso, Marcos? Significa que o próprio planeta Terra ele tem que desadensar para que haja o quê? Um padrão vibratório mais elevado, né? Então vão ocorrer o quê? Alterações, placas tectônicas vão ocorrer. A água deve lavar muitas das densidades que hoje ainda vivenciamos. Vou chamar. Isso significa que pode ter terremoto? Sim. Isso significa que pode ter tsunami? Sim. Essas coisas fazem parte do conceito de planeta para que comporte um padrão vibracional maior. E é só lembrar que o umbral está praticamente extinto, está em fase completa de extinção. A luz adentra às profundezas mais profundas mesmo do umbral, está acabando com o umbral. Por quê? Porque a quarta dimensão vai deixar de existir. Nós vivemos a terceira encarnados e a quarta dimensão dos desencarnados. Para o mundo que estamos indo, que é o mundo de regeneração, não existe esta quarta dimensão. Puxa, Marco, então significa o quê? Que nós vamos adentrar num mundo de quinta dimensão. Nós vamos sair da terceira dimensão, terceira e quarta. Terceira encarnado, quarta desencarnado. E vamos adentrar no mundo de quinta dimensão. Não existe lá esse conceito que vivenciou a quarta dimensão. É uma nova realidade. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. E a outra, caracterizada por mudanças bruscas. Esses movimentos subordinados quanto a particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque são sujeitos às leis, como os que se verificam na germinação do crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes de modo geral. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, esse item 2 é muito claro. Kardec é brilhante quando nos explica qualquer coisa. Por Deus são chegados quando grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade, reforçando esses grandes acontecimentos, como a gente viu aqui no item 2, não são só mudanças climáticas, não são só tsunamis, terremotos e essas coisas que sempre ocorreram no planeta e são necessárias ocorrerem, como a gente viu, para que o padrão vibratório aumente. São principalmente as mudanças morais. Principalmente divino, tomando conta do ego periférico, para que a justiça seja justa, para que os homens de poder possam proteger e buscar orientação para os mais necessitados, e por aí vai. Então, essa nova realidade precisa de alterações, não só no globo terrestre, mas também no próprio conceito da consciência humana. Os espirituais estão ocorrendo com a função precisa de transformar a Terra para uma nova dimensão. Como a gente falou, a gente vai passar da terceira dimensão
para a quinta dimensão. O universo, item 4, é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Aquele velho ditado da filosofia: é na diversidade que se faz a unidade. Né? É o que está dizendo aqui Kardec. Sob o império desta vasta potência reguladora, que potência é essa que ele está falando? Das inteligências supremas que estão sempre ordenando, né? É o que a gente chama de fraternidade branca, é o que no livro A Caminho da Luz, eleitos pelo Senhor, não é isso? Então, essa potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares porque nossa vista é circunscrita, nós somos muito limitados pelos nossos sentidos, né? E a gente acaba carecendo, né, de entender o todo. Então, esses, para nós, desequilíbrios, às vezes de forma, para nós, dolorosas, mas eles são temporários, né? E são necessários para que a gente possa alcançar uma melhor harmonia. Então, como eu disse para vocês, né, essa afirmação aqui da Gênesis foi corroborada pelo nosso querido Chico Xavier, pela, né, pena do Chico Xavier, com orientação de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá na página 13, e no caso no capítulo 1, da 38ª edição que eu tenho aqui. A Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, né, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Puxa, Marco, peraí. Você está querendo dizer que nesse livrinho, Caminho da Luz, nosso querido Emmanuel deixou claro que existem outros espíritos tão evoluídos e até mais evoluídos do que Jesus, que é o que a gente chama dos grandes mestres da fraternidade branca. Quem quiser saber mais sobre isso, vá no próprio site do GRESG. A gente nós demos 2 aulas sobre quem são os mestres da fraternidade branca e qual é a função deles. Tá? Já falamos sobre isso em outro curso, mas a Gênese aqui, né, é corroborada exatamente por esse livrinho maravilhoso, que é o livrinho de Chico Xavier, A Caminho da Luz. Item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos pela tecnologia, né, o avanço e tal. Os homens, com sua inteligência, que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Né? Hoje a gente tem ar-condicionado, né? Temos coisas que, imagina, na Idade Média, né? Tivesse essas coisas. Né? À medida que o progresso moral avança, a inteligência acompanha. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar. De todo o avanço da ciência, né, o homem ainda está em dívida, porque ele tem exatamente o comprometimento de exalar pelas suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos, suas emoções, esse conceito e fazer com que haja o quê? Um expandir desse conceito de fazer reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade. E para que isso aconteça,
o egoísmo vai ter que ser colocado dentro de um saco. Não pode tomar decisões, principalmente aqueles que têm acesso ao poder, que vislumbre especificamente o meu interesse. Como a gente vê agora, aconteceu em São Paulo, os vereadores votam o seu próprio salário. Ah, vamos aumentar o nosso salário? Vamos aumentar em 17%. Não, 17 é pouco, vamos passar para 27%. Porque sabe como é, né? Muitas dificuldades. Quer dizer, eles estão pensando só neles. Estou dando um exemplo típico. Tá? É o exemplo, por exemplo, do nosso judiciário, que está com falta de moralidade. Isso é uma vergonha. O que o Brasil vive hoje é uma vergonha. Porém, como diz o velho ditado, às vezes, e quase sempre, é necessário chegar ao fundo do poço, que é onde a gente está indo, para que a gente possa se reerguer de uma forma diferente e melhor. É exatamente o que está acontecendo, né? A crise de moralidade, isso não tem nada a ver com direita, esquerda, que aí os políticos ficam tentando nos passar. Não importa se tu está na direita, na esquerda ou no centro, isso é besteira. O que importa é a moralidade de cada ser humano, é o nível de consciência de amar a si mesmo como ao próximo. Não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse a mim. Não trazer benefícios próprios em detrimento do sofrimento do próximo, que é o que a gente vê hoje. Então, realmente, o mundo caminha para se tornar melhor. O Brasil tende, sim, pátria do Evangelho, mas para isso, né, esses velhos costumes têm que ser completamente destruídos. Esses velhos costumes têm que ser completamente arrancados em sua raiz. Por muitas vezes, essas pessoas terão que desencarnar, porque elas não têm um nível de consciência para fazer essa mudança em tempo hábil, para continuar encarnadas. Então, haverá muito desencarne de pessoas poderosas que, por muitas vezes, desvirtuam exatamente o direcionamento moral que o planeta está seguindo. Item 6. Nesses tempos, porém, não se trata de renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou até mesmo a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Vale lembrar que quando um mundo vive um momento de transição, não é só aquele mundo específico, tá? Todo o nosso sistema solar está em progresso de transição para se tornar um padrão vibratório maior. Ou seja, o alavancar não é só do planeta Terra, é de todo o sistema solar nosso. Tá? E, obviamente, a base desse alavancar é a nossa progressão moral, que só é conseguida. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. A geração futura desembaraçará, né? Ou seja, muito mais desembaraçada, das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados. É o que eu falei para vocês. Esses meninos, novos políticos que vêm aí, eles têm um preparo espiritual muito maior do que o meu, que o seu, né? Que a grande maioria, nem se fala dos políticos velhos que estão por aí. Tá? Eles são muito mais, vamos dizer, preparados para nos levar ao mundo de regeneração. E, obviamente, aconteceram muitas mudanças climáticas, né, no planeta, mas mudanças na sociedade, mudanças nos dogmas que foram criados, nos paradigmas que foram criados pela justiça e pela própria política. Né? Então, essa geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai ao passo de gigante. Morto, e apenas viverá na história.
como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Marco, falando aqui da reforma íntima. Cada ser humano tem como comprometimento se melhorar. Esta talvez seja a missão precípua e mais importante de todos os seres humanos encarnados. É a sua transformação moral. E, para isso acontecer, tem que haver o que é uma reflexão sobre suas atitudes, palavras, pensamentos, emoções. E tudo que ocorre no planeta tem que ser refletido, né? Como diria Santo Agostinho, colocando a cabeça no travesseiro e dizendo, puxa, eu agi equivocada, eu vou mudar, amanhã eu mudo. Então, essa atitude de assumir que errou é uma atitude de crescimento. Isso só pode ocorrer para aquele que está, sim, de uma forma ou de outra, fazendo e perpetuando a sua reforma íntima, para se tornar um ser melhor. Item 7. É, pois, na luta das ideias, ideologias, né, que surgirão os graves acontecimentos preditos, não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Luta de ideias, né? Eu gosto muito, eu assisto muito a Jovem Pan, eu praticamente não assisto a Rede Globo. Já não assisto a Rede Globo há muito tempo, tá? Eu gosto muito da Jovem Pan, tem um comentarista, Mota, e ele diz que o cerne das mudanças está nas ideias. Ele está certo, ele está muito certo quando fala sobre isso. Então, essa luta das ideias, mostrar ao, entre aspas, opositor, que a ideia que eu estou lançando é mais com moralidade que perpetua o bem-estar da humanidade. Então, é esta a grande luta que vai ocorrer nos bastidores. E não é simplesmente, né, as catástrofes, que também vão ocorrer, materiais, né, como terremoto, tsunami, e por aí vai, incêndios, desencarnes coletivos, tal. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as que se agitam, são as da humanidade. Então, a gente já passou da época, né, quando o planeta estava sendo formado, onde muitas alterações muito bruscas ocorreram, né? Hoje essas alterações bruscas serão na consciência de cada ser encarnado e também desencarnado. Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a revoluções periódicas. Ou seja, a Gênese deixa clara que isso é natural do globo. Sempre ocorreram catástrofes, sempre ocorreram desencarnes coletivos, até para que haja uma aceleração no progresso, cujas causas são explicadas do ponto de vista científico, nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. Então, dois espíritos, Kardec, né, nos traz isso, falam o seguinte. Eu fiz uma síntese, né, porque seria muito longo eu comentar ipsi literis aqui do que eles disseram, mas ambos os espíritos nos explicam que todos os corpos celestes estão submetidos às mesmas leis do progresso. Aquilo que a gente falou, né, que o progresso não é apenas no planeta Terra, é de todo o sistema solar, e que necessitam passar por transformações físicas para comportar uma nova realidade de padrão vibratório. Marco, mas peraí, deixa eu entender esse negócio aí. A gente manda a sonda, por exemplo, a Marte, e lá eles verificam que não tem vida, né? Não tem água, né? Isso é uma ignorância atroz. Por quê? Porque lembra que a gente falou? Nós só conhecemos 4% da matéria, vamos dizer assim, que nós chamamos de tabela periódica. Isso dá 118 elementos. Porém,
4% do que existe no nosso universo é conhecido. 23% é matéria escura. E 73% é energia escura. Matéria escura, com certeza, também são elementos que posteriormente vão fazer parte de uma nova tabela periódica quando adentrarmos ao mundo de regeneração. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando o planeta Terra, através da NASA, envia uma sonda, envia um padrão de observação do planeta Marte, eles acreditam que a vida só é possível através do hidrogênio e do oxigênio junto. Isso é uma falácia. Existem outros elementos que norteiam a vida em outros planetas. Lembrando essa correlação de 4% de matéria conhecida, 23% de matéria escura e 73% escura, isso daria mais ou menos, fazendo uma regra de 3, bem simples, tá? Em torno de quase 2.900 partículas ou moléculas, né? O átomo, chama do jeito que quiser, dos quais a gente só conhece 118. Espera aí, Marco. Então, a gente só no nosso sistema solar temos evidências que existem em torno de 2.900 átomos, dos quais a gente só conhece 118. É isso mesmo? É. Então, quando se manda uma sonda para Marte ou para Vênus, né, existem outras formas de vida. Né? O Livro dos Médiuns traz um ensinamento interessante, dizendo que a vida não se faz somente pelas partículas que estão no planeta Terra, que é, no caso aí, né, o hidrogênio e o oxigênio. Se você olhar a composição de talvez 80% de tudo que existe no planeta Terra, é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Esses 4 elementos permeiam quase 80% de tudo que existe no planeta. Tá? Só que existem outros planetas que não têm essa configuração. Então, é óbvio que você, né, com instrumentos que só conseguem captar o que se conhece, no caso, 118 elementos da tabela periódica. Manda lá para Marte, aí fala assim, não, aí fica inventando coisa completamente descabida. Não, já houve vida em Marte e atualmente não tem mais vida, porque lá é deserto, não sei o que, não sei o que lá. É só você ler, né, o livro da nossa querida mãe do Chico Xavier, né, que deixa muito claro que existe vida, sim, em Marte, e eles são bem mais adiantados do que nós. Obviamente, não entendemos ainda isso. Por quê? Porque nos falta sensibilidade para entender a doutrina que traz essas informações. Né? A ciência ainda caminha muito no conceito da sensibilidade das coisas físicas. Eles não conseguem entender a ciência esotérica, que traria muitas explicações que até hoje são consideradas mistérios. Tais transformações são sistêmicas no que se refere a todos os sistemas solares. Logo, todos os planetas sofrerão influência de outros planetas, bem como todos os sistemas solares sofrem influência de outros sistemas solares. Isso vale a pena lembrar, essa citação aqui, né, que os espíritos deram, eu estou só interpretando, né, de uma forma mais objetiva, que quando a gente estuda astrologia de verdade, astrologia não é besteira. É besteira, sim, aquela astrologia que você ouve no rádio, né? Para você do signo de Gêmeos, cuidado, você pode hoje tropeçar e pisar numa poça d'água. Isso é besteira, tá? Agora, a influência que os planetas exercem no momento do seu nascimento, isso é real. Desde a época dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, todos estudavam astrologia, de uma forma quase que poderíamos chamar de científica. Isso é real, os espíritos mostram isso para nós. O momento em que você nasce, você traz influência de todos esses planetas, porque todos irradiam um processo vibracional e dentro de um mesmo sistema solar, todos se influenciam. Tudo no universo tem uma sincronicidade.
que perfaz uma unidade pela diversidade. Caramba, Marco, isso é filosófico, né? É filosófico. Por isso que a doutrina espírita é o agregar de união entre a filosofia, religião e ciência. Também afetam e necessitam modificar a composição da matéria orgânica, bem como os corpos físicos dos seres que habitam o orbe em transformação. Marco, peraí, você está querendo me dizer que haverá alterações nos próprios corpos físicos? Sim, claro. Muitas mazelas e doenças que nós contraímos devido às densidades, né, que foram produzidas no nosso campo mental, principalmente o mental inferior, a cada encarnação, não vão mais existir. Então, vai haver um aperfeiçoamento dos órgãos e dos sistemas do corpo humano. Você vai ver que existem vários estudos em Harvard hoje, né, que falam sobre as alterações que já vêm ocorrendo nessa nova garotada no que se refere ao genoma, principalmente no que afeta a formação do cérebro. Novas relações de sinapses vêm se estabelecendo. Puxa, Marco, peraí, isso significa dizer que nós seremos mais inteligentes? Claro. À medida acompanha o progresso cognitivo. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Tais modificações atômicas podem fragilizar e conduzir a doenças temporárias, porém, acabam por se adequar à nova realidade, corrigindo os distúrbios que possam ter ocorridos. Marco, isso tem duas formas de entender. Uma, muitas doenças que hoje não têm cura, em breve terão. Em breve vai se descobrir uma vacina que vai alterar o conceito do sangue, né? O câncer pode ser uma dessas coisas, Marco? Sim, com certeza. O que é o câncer? Para pensar. Câncer nada mais é do que uma mazela que foi adensada por um equívoco, através de palavras, atitudes, pensamentos, né? Emoções, que você contraiu lá atrás, em encarnações passadas. Isso foi adensado no campo mental, foi passado para o mental inferior para ser purgado, e a purga é através dessa doença, que é uma doença bastante, vamos dizer assim, trágica para quem a vive, para todos os seus familiares, porém ela é extremamente benéfica para o espírito que sofre, porque é como se ele estivesse lançando cargas ao mar. Puxa, Marco, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, né? Que o câncer é uma coisa santa, benigna. Sim, claro que é. Toda doença que você bota para fora é uma caridade do nosso mestre Jesus, né? Seguindo as ordens do Pai. Puxa vida. Então, essas mudanças vão ocorrer também, né? No nosso cérebro, nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Eles serão melhores. Eles não terão a propensão de adquirir doenças que até então foram adquiridas, né, em séculos passados. Por quê? Porque serão espíritos melhores, serão espíritos mais eterizados, ok? Sim, certamente a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são os indivíduos, as crises de crescimento. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que por elas arrastam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material. A palavra crise, se você interpretar ela, por exemplo, em qualquer língua oriental, né, no chinês, no japonês, no coreano, ela tem duas interpretações. Ela é alguma coisa penosa, tá? Mas ela também é uma oportunidade. Tá? Então, a própria palavra já traz esse conceito, né? Que a crise é necessária ser vivenciada para que uma nova oportunidade de mudança, de melhoria, ocorra.
Assim continuará, até que haja outra vez estabilidade em novas bases. Quem a observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Marco, traduz aí. Paradigmas, costumes velados durante séculos, né? Leis, estatutos, diretrizes, não só sociais, mas também no conceito político, no conceito humano de uma forma geral, tá? Leis supremas, um novo judiciário com pessoas com uma moralidade ilibada, vão alterar leis completamente fora dos caminhos do progresso. Isso vai ocorrer. Vou chamar com mais talento, né? Para nós que estamos encarnados, isso é lento. Mas dentro de uma visão global, tem correndo, né, de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse uma avalanche. Ela muda e não volta mais. Estamos encarnados, então achamos que as coisas são lentas. Quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente um mundo invisível. É no período que se abre, que é a transição para a regeneração, que se verá florescer o espiritismo e que produzirá seus frutos. Né? O espiritismo, com certeza, vamos dizer, um dos carros-chefe, né, desse conceito de mudança na forma de pensar, agir, pensar, sentir, por aí vai. Mas existem outros credos, né, em todas as nações que trazem os conceitos que o nosso mestre querido Jesus nos deixou. O que se deve entender por lei da destruição? Só lembrar lá do Livro dos Espíritos, né? A lei da destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo. Então, é o que todo mundo que estuda sânscrito ou estuda a filosofia Veda, hinduísta, sabe que vivemos um mundo, né, atualmente de um padrão vibracional de Kali Yuga. Ou seja, a destruição é necessária. A destruição de quê? De valores morais, de leis, de estatutos, né, de constituições totalmente equivocadas. Haverá de surgir uma nova ordem. Então, a lei da destruição, ou seja, a destruição dessas coisas, né, que no passado e que os homens acreditavam que era a melhor coisa, elas serão desoladas. Visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. É só lembrar, né, quando a gente estuda a Gênese, né, os primeiros espíritos habitando o planeta Terra habitaram corpos de macacos. Isso está escrito lá por Kardec. Vai lá para ver. Tá? Por quê? Tá? Para um espírito extremamente atrasado, que era, no caso, quando vivíamos ainda o mundo primitivo. Então, à medida em que o espírito foi evoluindo, precisou de corpos mais evoluídos. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie a razão. É o conceito de Kardec, né? A fé raciocinada. A fé que nos traz a forma de entendimento desta fé pelo raciocínio lógico, pelas coisas que permeiam os ensinamentos do Mestre Jesus. Viu, né? Exatamente isso. Ó. Vamos sair da terceira e da quarta dimensão, né? Estamos no momento da transição para um novo mundo, o mundo da quinta dimensão. Item 12. A humanidade é um ser coletivo,
em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e há outras de séculos em séculos. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos, diversas raças, marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Surgirão homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederão lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. Como eu falei para vocês, muitos espíritos vindo até de outros sistemas solares, muitos espíritos vêm do próprio sistema solar aqui, nosso, mas muitos vêm até de outros sistemas solares. Vão trazer novas ideias, vai mudar muita coisa. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio em que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar a felicidade. Então, as pessoas vão começar a entender, nessa nova geração que advém aí, né, que está vindo aí, que a felicidade não está nas coisas materiais. Tá? Felicidade é um conceito íntimo, intrínseco, de fazer o bem pelo próprio bem. E fazendo o bem pelo próprio bem, você está, na realidade, você entende, fora da caridade não há salvação. Que a caridade é que faz acelerar a purga das suas mazelas. Veja como o Espiritismo é brilhante e como, né, Jesus nos deu todo o caminho que Kardec, através, né, por ser um espírito extremamente preparado, através dos espíritos, nos trouxe exatamente por onde devemos trilhar. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo, isso não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas. Para onde vai e por que está na Terra? O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Então, reparem, o Espiritismo desnuda os mistérios. Como vocês sabem, eu também sou sacerdote de Umbanda. E na Umbanda, né, Umbanda, na realidade, fez um amálgama de tradições, né, antigas, né, do mundo antigo e condensou. Porém, a Umbanda traz as leis da Umbanda, são completamente, 100%, as leis do Espiritismo. A gente costuma até dizer que a Umbanda é um espiritismo que coloca o pé no chão. Não fica só no conceito de adquirir mais informação e consciência, mas que lida também com as trevas, né? O médium de Umbanda, como vocês sabem, ele é preparado organicamente, né? Principalmente as suas glândulas endócrinas, elas têm um preparo para suportar mais densidade, porque lidam o quê? Com um combate direto com as trevas. É comum, por exemplo, você ver numa mesa mediúnica de um centro espírita, de repente aparece um mago negro e um determinado médium incorpora um preto velho. Quem trabalha em mesa mediúnica, ou já trabalhou, sabe do que eu estou falando. Preto velho, por muitas vezes, é um espírito que já foi médico, já foi padre, já foi um monte de coisa, mas ele se apresenta com essa roupagem para que o espírito obsessor, aquele mago negro, entenda que aquele espírito que está ali presente junto ao médium é um espírito que conhece as suas artimanhas.
E como diria muito bem Robson Pinheiro, né, você não trata o mal com flores. Você tem que educar o mal, por muitas vezes, não muito, vamos dizer assim, é, gostoso e bonito, né? Trazer a sua consciência através de um choque, de um impacto. Puxa, Marco, isso é real, né? E o médium umbandista lida com isso quase que diariamente no terreiro, né? Eu, como sacerdote de Umbanda, trabalhando muitas vezes, né, lidei com magos negros, né, desmanchando magia negra, e se eu não tivesse uma fisiologia capaz de suportar essa densidade, eu adoeceria. Fica aí, né, a dica de que nós, hoje em dia, em todos os credos, não caminhamos mais às cegas. O conceito que foi trazido, os valores que foram trazidos, os princípios que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe, hoje permeiam todas as religiões, como eu disse para vocês, né? Até na Wicca, que muita gente pensa que era satânica, ela tem, na realidade, como princípio máximo, amar ao próximo como a si mesmo. Pense sobre isso. 17. A fraternidade da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. A fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, tá? Indefinitivo, a perpetuidade das relações entre os seres, tudo isso vai estar como princípio fundamental. Quando todos os homens estiverem convencidos, para todos, essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Porém, sozinho é imperá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele se servirá de sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. Como diria nosso querido Kardec, o orgulho é filho pródigo do egoísmo. Isso é o maior mal da humanidade. Item 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, pondo um freio às más paixões. Somente este progresso pode fazer que, entre os homens, reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, quebrada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias. 20. A geração que está desaparecendo levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo um movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que assinalará uma nova fase para a humanidade. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis que começam a encontrar eco. Enfraquecem-se os preconceitos de raça. Os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. A essas reformas, uma base que permita que se desenvolvam, se completem e se consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas
frutifiquem e que as massas as acolham. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento, o que houver chegado. Avançando para seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. A nova geração encontrará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam se colocar em oposição? O que cria a renovação social é a maturidade da humanidade. Olha que coisa brilhante. É o despertar de consciência. Puxa, Joana de Ângeles vem falando isso já há algumas dezenas de anos, né, Marco? Né? É o elo de ascensão consciencial. À medida que o homem aumenta a sua consciência, aumenta nele todos esses conceitos, esses valores, esses princípios que o Espiritismo preza. Então, não é o Espiritismo em si que vai criar essa renovação social. É a maturidade da humanidade, que faz tal renovação, faz dessa renovação uma necessidade. A nova geração. Para que os homens sejam felizes na Terra, povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, indo para Quirion, né? Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, transformado, serão excluídos. Serão espiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outro em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente a mundos inferiores. Ah, Marco, então, Kardec está dizendo aqui, né, obviamente inspirado, que não são todos que irão para Quirion, né? Alguns vão encarnar na própria Terra, só que em raças bem atrasadas, em locais muito pobres, tá? Ainda vão acontecer essas coisas. Serão substituídos por espíritos melhores. Esses espíritos, né, a justiça, a paz e a fraternidade. Então, você não vai ver um judiciário, como a gente vê hoje no Brasil, completamente ideológico, né? Assumindo papéis de lado. Isso é uma vergonha para a justiça brasileira. Mas, infelizmente, estamos lidando com homens com moralidade baixa. Trata-se de uma nova geração de espíritos, esses que estão agora vindo, né? Também na política. A maioria vindo de outros mundos mais adiantados. Aqueles que esperam ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Por quê? Porque é muito mais moral do que física. É óbvio que vão ocorrer também alterações físicas no planeta para que ele possa comportar um novo intervalo vibracional, mas as maiores transformações ocorrerão, né, sob a ótica moral. Então, aqui está, né, o processo migratório dos espíritos mais evoluídos, né, que estarão vindo, já estão vindo, né, já estão encarnando no planeta Terra, e sob a do nosso querido Mestre Jesus e seus assessores. A gente sabe que hoje Jesus não é só governante da Terra, ele já assumiu outros comprometimentos, e a gente aprende isso quando a gente estuda a Fraternidade Branca. Mas aqueles que estão herdando essa nova era, como é o caso, né, de São Germain, por exemplo, eles estão atentos, né, a esse processo de transição que ocorre entre os mundos para que tudo ocorra conforme a nova Terra, né? A gente aqui termina colocando que ele será muito mais amor, né?
Ele vai produzir uma nova terra de amor, né? Onde reinará a fraternidade. Ok, meus irmãos? Então, eu me despeço aqui de vocês, tá? Acentuando, né, que essa renovação da humanidade já é uma realidade. O que era utopia, e utopia no sentido lato da palavra, que é de Pierre Foucault, não é mais que um dia vai acontecer. Então, o que era utopia já está acontecendo, já chegou. Não é mais utopia. Espíritos mais evoluídos, mais velhos, ou até mesmo mais maduros, estão aportando ao nosso planeta. A gente viu isso. A fim de que aumentar o padrão vibratório da Terra. Desencarnes coletivos vão continuar a ocorrer, a fim de acelerar esse processo. Puxa, Marco, vai com... Claro, tem, né, várias formas do planeta aumentar a sua velocidade para o mundo de regeneração. Um deles é os desencarnes coletivos. Ideias consideradas piegas e demagogas no século XX são cada vez mais organizações, por seus focos em divulgar a verdade pela educação e ajudar ao próximo, vão aumentar. Repara, vamos fazer uma análise, né, dessa palavra educação. Educação vem do conceito de educere. Educere, né, educere é o conceito de você colocar para fora o que está no seu íntimo. Por isso que a gente fala, né, e vários bons professores já falaram isso, ninguém educa ninguém. O que a gente faz é trazer a informação para o nível de reflexão e consciência daquele que escuta, para que ele mesmo possa se educar. A educação é um processo intrínseco. Só você pode se educar. Só você pode se melhorar. Só você pode se transformar. E a educação é exatamente o parâmetro básico para essa transformação. Educação não só do conceito de instrução, mas educação do conceito espiritual. A ética e a responsabilidade social contaminam as relações da humanidade. E não a ética e a responsabilidade social, né, por exemplo, que partidos políticos pregam. Isso vai acabar. Tá? Então, é a verdadeira ética baseada na moral, né, e a moral de princípios e valores que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, e a responsabilidade social, ou seja, eu sou responsável por tudo que acontece com o meu próximo, com aqueles que me circundam e com o próprio planeta. Que possamos empregar todas as nossas forças mentais e morais para colaborar nesse processo, cada um nesse processo. Eu espero, sinceramente, né, que tudo que a gente viu até agora sirva para melhorar e aumentar o processo de consciência de cada um de vocês, e o que eu teria a dizer é que o amor está em expansão. Ok? Então, desse amigo de vocês que recebeu essa incumbência de dar continuidade ao que um irmão muito querido iniciou, e que a nova era seja desejamos, mas que possamos nos comprometer em adentrarmos a este novo mundo junto com todos os espíritos bons. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco.